Olá, gente, tudo bem? Eu queria primeiro te agradecer por você estar adquirindo esse material e também louvar a Deus pela sua iniciativa, né, de buscar esse material, que é uma ferramenta muito poderosa para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida em comunidade, para a sua vida ministerial. O objetivo desse material que você está adquirindo, além de gerar na sua vida, na vida da sua comunidade, na sua vida familiar, uma transformação tremenda, também você vai estar abençoando a obra de missões. Então, esse valor que você adquiriu, esse valor vai vir aqui para a Jordânia para abençoar a obra missionária. Eu quero te agradecer por você estar fazendo parte desse primeiro, digamos assim, bloco de ensinos que vai beneficiar a obra de missões. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida. Eu espero que esse material possa vir para somar com tudo aquilo que você já tem aprendido, mas que possa ser uma ferramenta poderosa para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então vamos começar o primeiro bloco de ensino sobre os 4 níveis de obediência. A obediência é um dos fundamentos ou um dos princípios na vida de Jesus. E a gente sabe que Jesus é o nosso referencial como pessoa, como homem carnal, como profeta, como mestre, como evangelista, como apóstolo. O Senhor é a nossa referência em todos os aspectos da nossa vida. E uma das marcas da vida de Jesus e do ministério dele foi a obediência irrestrita àquilo que ele recebia do Pai. Eu posso citar aqui vários exemplos que você já conhece, mas eu gosto de citar um exemplo aqui acerca da ação poderosa da obediência na vida de Jesus e de como ele, apesar de ter todo o poder em suas mãos, apesar de ter ah, um coração disposto a abençoar e a curar todas as pessoas, ele foi extremamente obediente. E isso é um nível de obediência que nós precisamos alcançar. Eu queria citar aquela passagem onde havia um homem enfermo já há muitos anos, próximo do tanque de Siloé. E naquele momento havia muita gente, mas Jesus recebeu exclusivamente do Pai a direção de tocar apenas naquele homem. E vendo o coração de Jesus e imaginando que ele poderia ali naquele momento curar todas aquelas pessoas, eu vejo um nível de obediência fantástica, onde ele tinha tudo em suas mãos, ele tinha todo o poder necessário para ali derramar cura em todas aquelas pessoas. Mas apesar dele ter todas as ferramentas e dele ter condições de fazer muito mais, ele fez exatamente o que o Pai tinha mandado. Esse é um nível de obediência que está relacionado à intimidade nossa com Deus, de ouvir o Senhor e fazer exatamente aquilo que Ele mandou, sem querer acrescentar nada, sem querer mudar as ordens do Pai, mesmo que a intenção seja boa, mesmo que a gente possa pensar assim, nossa, mas vai abençoar outras pessoas, vai ser fantástico, vai ser tremendo o que vai acontecer aqui, mas ele tinha recebido uma instrução de Deus. Vai até aquele local. E ali você vai encontrar um homem. E você vai tocar na vida dele. Você vai curar ele. E eu imagino o Senhor, né, descendo ali, vendo aquela multidão de pessoas. E os discípulos, então, vendo aquela multidão de pessoas. Mas Jesus foi só em uma pessoa, por causa da obediência. E muitas das vezes a gente se encontra em uma condição semelhante. Muitas das vezes a gente quer fazer além daquilo que o Pai mandou.
E essa atitude nossa, por mais que tenha ah, por mais que seja, a gente pense que seja bom, ou por mais que seja uma intenção boa no nosso coração, mas a gente não sabe as consequências daquela ação na vida das outras pessoas. Então, esse nível de obediência ele está muito ligado ao nível de relacionamento nosso com o Pai. E eu queria fazer uma pergunta em cima desse livro que nós estamos tendo como base, que é o livro Os Quatro Níveis de Obediência, do pastor José Rodrigues. Nós temos a autorização do autor para trabalhar esse livro nesse estudo que você vai ter agora. E uma das coisas importantes aqui que a gente vê aqui no livro é uma pergunta. E essa pergunta eu vou fazer nas 4 aulas que nós vamos ter. E eu queria que você, nas 4 aulas, você respondesse essa pergunta. A pergunta é a seguinte: até que nível você está disposto a obedecer a Deus? Até que nível você está disposto a obedecer a Deus? Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Eu queria que você tirasse um tempo hoje para que você parasse para pensar nessa pergunta e respondesse. Até que nível você está disposto a obedecer ao Senhor? E essa é uma pergunta que nós vamos estar focando nela. E eu queria ler um texto desse livro que diz o seguinte: quando se fala em obediência, existem vários aspectos a respeito do assunto que podemos abordar, com aplicações nas diversas áreas da nossa vida. Mas o propósito desse estudo, desse livro, não é abordar a obediência aos pais, às leis e aos líderes, ou ao patrão. Essas aplicações tornam-se apenas uma consequência de uma vida de obediência a Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos focar na nossa obediência ao Senhor. A obediência aos pais, à liderança, ao seu pastor, ao seu patrão, ela é uma consequência de uma vida ou de um entendimento de obediência a Deus. Porque é o Senhor que vai ministrar na nossa estrutura, é o Senhor que vai nos formar como servos obedientes dentro de um entendimento do que é obediência, para que a gente possa manifestar o caráter de Jesus em todos os níveis de relacionamento que nós possamos ter, o que nós chegaremos a ter. Seja dentro da sua comunidade, seja dentro da sua casa, seja dentro da tua família, com os teus pais, com os teus parentes, seja dentro da empresa, ou da faculdade, ou da escola, e seja dentro da sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder. Conhecer o caminho da obediência e conhecer o caminho da obediência a Deus vai mudar muita coisa na nossa vida. Muitos questionamentos ou muitas atitudes nossas, elas vão ser transformadas com esse entendimento. Mas isso só vai acontecer se eu sair de um nível de entendimento intelectual para um nível de entendimento espiritual. A partir do momento que eu começar a compreender a obediência como um instrumento espiritual na minha vida, que vai transformar toda a minha estrutura e todo o meu arredor, fisicamente, de relacionamentos, de comportamento, eu vou começar a perceber que esse é um caminho poderoso, que esse é um dos fundamentos poderosos na nossa vida, porque assim foi na vida de Jesus. Se você for ler Filipenses capítulo 2, você vai perceber que a autoridade que ele adquiriu sobre toda a esfera espiritual foi decorrente de um nível de obediência ao Senhor, ao Pai.
Isso tá, esse assunto obediência, ele se relaciona com vários outros pontos importantes. Se relaciona com a paternidade, se relaciona com a filiação, se relaciona com o nível de intimidade nossa com o Pai, com o Senhor. Eu queria começar falando acerca do Salmo, de um texto que está no Salmo 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, todos os dias, sim, foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles formado. Portanto, existe um livro no céu que contém todos os desígnios perfeitos de Deus ao meu respeito e ao teu respeito. Existe uma história que o Senhor escreveu para nós. E a gente só vai poder acessar essa história, ou a gente só vai poder viver essa história, se nós andarmos no nível de obediência que o Senhor deseja, ou sonha, que nós, como filho, possamos andar. Enquanto a gente não conseguir alcançar esse nível de obediência, a gente não vai conseguir viver isso que o Senhor já escreveu para nós. E olha como é importante nós entendermos essa questão da obediência na nossa vida. Olha quanta coisa a gente pode perder simplesmente porque a gente decide fazer a nossa vontade. E isso, essa atitude nossa de independência, foi a causa de toda a destruição do relacionamento do casal, do primeiro casal, do relacionamento entre eles e o pai. Quando eles decidiram ser obedientes e fazer simplesmente a sua vontade. Simplesmente porque eles achavam que eles eram dono da sua própria vida. E esse nível de obediência, ele traz para nós também o entendimento sobre o senhorio de Jesus na nossa vida. Até que ponto Jesus é Senhor? Até que ponto nós temos esse entendimento? Mais uma vez, a pergunta vai ser feita a você. Até que ponto você está disposto a viver uma vida de obediência a Deus? Deus revela a sua vontade para aqueles que verdadeiramente a desejam conhecer, para aqueles que verdadeiramente o amam, para aqueles que com toda a intensidade buscam a sua face e estão dispostos a obedecer até o último nível. Muitos cristãos, a maioria, desejam apenas viver uma vida agradável, servindo a Deus em um nível baixo, numa superfície. Esses nunca conhecerão a vontade perfeita de Deus para as suas vidas. Esses também terão uma recompensa proporcional na eternidade. Deus conhece o nosso coração e sabe a quem revela a sua vontade. Se Ele encontrar em você um coração propício, Ele seguramente revelará para você a vontade dEle. Você quer realmente entrar na experiência de viver a perfeita vontade de Deus? Então, mais uma vez, a pergunta vai ser feita: até que nível você está disposto a obedecer a Deus? Para viver o que o Senhor tem colocado para nós em revelação através da obediência, nós teremos que passar por todos os níveis de obediência que o Senhor vai estar preparando para nós. É uma atitude, é um entendimento que eu e você precisamos ter. E é uma decisão também que eu e você precisamos tomar. Assim como nós, um dia,
tivemos a atitude e tomamos uma decisão de seguir a Jesus, de entregar nossa vida nas mãos do Pai. Nós também temos a cada dia que tomar decisões e atitudes que vão nos aproximar da intimidade com Deus e dessa vida que Ele já preparou para nós, ou vão nos afastar. A nossa vida, ela é cheia de decisões e escolhas. Cabe a nós dizer sim ou não a viver uma vida de obediência ao Senhor. Eu queria citar uma personagem bíblica, um personagem bíblico, que vai ser o nosso ponto de referência, que é Abraão. Porque Abraão alcançou tamanho nível de obediência e fé. Uma aliança eterna foi estabelecida. E Deus moveu um caminho para que ele mesmo pudesse cumprir a maior demonstração de amor dos céus e da terra por toda a eternidade. Abraão ele foi colocado em um caminho que ele pôde viver, andar, e ele pode ser ministrado pelo Senhor de forma muito sobrenatural. A atitude de Abraão em entregar o seu filho, aquela atitude humana de um homem comum, era um homem que tinha defeitos como eu e você, era um homem que tinha vontades, era um homem que poderia falar sim ou não para o Senhor, era um homem que tinha um certo conhecimento de Deus, mas não um conhecimento profundo do Senhor. Mas mesmo com as deficiências que ele tinha, mesmo sendo humano, como ele era humano, ele teve uma atitude tão profunda de obediência a Deus que desencadeou na eternidade algo que refletiu para nós até hoje. Quando Deus viu um homem falho como Abraão entregar o seu próprio filho, essa atitude de Abraão, ela abriu no céu uma porta para que Deus pudesse também entregar o seu filho. Sabe como é que eu imagino isso? Deus olhando para Abraão, eu vou conjecturar, tá? Os anjos olhando para Abraão, porque obedecer a Deus, os anjos obedecerem a Deus, digamos assim que seja mais fácil, porque eles estão ali vendo o Senhor face a face. A, a substância é uma só, mas a gente, homem, ter esse nível de obediência que Abraão teve é sobrenatural. Tá? E ele não estava cheio do Espírito Santo. Ele apenas teve um entendimento e teve uma atitude. E esse entendimento e atitude foram abrindo portas para Abraão a nível espiritual. E eu imagino assim, o coração de Deus vendo um homem, a criatura que ele fez, tendo uma atitude tão sobrenatural e espantosamente obediente, de entregar o único filho que ele tinha. Um filho que veio de forma milagrosa, na velhice, algo muito desejado por Abraão, que era a sua descendência, mas mesmo assim ele entregou. Ele entregou seu filho. E isso abriu no mundo espiritual uma porta
grande para que Jesus pudesse também, pelo Pai, ser entregue por mim e por você. Então você está percebendo que existem atitudes nossas que vão desencadear, vão abrir portas no céu, não só para a sua vida, mas para a vida de várias pessoas que estão ao seu redor. Muitas pessoas podem ser abençoadas por uma atitude de fé e de obediência sua. Então, o nível de obediência e a atitude de obediência nossa, ela traz sobre nós poder e bênção. Esse primeiro tempo que nós estamos tendo aqui é um tempo de reflexão, para que você possa, junto comigo, nós possamos entender esse nível de obediência que o Senhor tem para nós. Um nível de obediência profundo, que vai trazer para a nossa vida bênçãos profundas. E não só para a nossa, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E pessoas que talvez a gente nem chegue a conhecer. Vão ser tocadas, vão ser atingidas pelo nível de obediência que nós vamos chegar. Eu quero declarar essa palavra sobre mim e sobre você. Nós vamos sim alcançar um nível de obediência que o Senhor espera de nós. Essa vai ser a marca da última igreja. Essa vai ser a marca da igreja do Senhor Jesus Cristo. A obediência irrestrita ao Pai. E através dessa obediência, poder e bênçãos vão ser derramados sobre aqueles que entenderem. E é nesse caminho que nós precisamos andar. O caminho da obediência ao Pai. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você, que o Senhor ministre no teu coração. Nos ajude divulgando esse vídeo, falando para outras pessoas desse curso que você está recebendo agora e do propósito desse curso. Não é só trazer para nós uma ferramenta, uma palavra espiritual, mas além disso, que é algo já muito poderoso, você, na compra desse curso, você vai estar abençoando vidas aí do outro lado do mundo, aqui na Jordânia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Muito obrigado mais uma vez e vamos para o primeiro nível de obediência, o nível 0. Vai ser a nossa próxima aula. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.